Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e estamos lendo as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Espero que vocês estejam bem. E nós vamos ler a devocional de hoje, semana 29, terça-feira, com o tema Pai Nosso. E eu vou ler o texto, a referência bíblica para nós, que é João 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 e 9 e 21 a 23. Versículo 8. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Amém? Esse é o texto de hoje. E a devocional diz assim: Vimos ontem que a oração dos discípulos tem duas batidas, realinhamento e resultado. Hoje observaremos a primeira. Devemos nos alinhar ao nosso Pai, ao seu nome, ao seu reino e à sua vontade. O primeiro passo é orar ao Pai. Na concepção de Pai, uma nova concepção de Deus. Existem dois elementos, amor e governo. E esses dois são uma só coisa. O governo de Deus se estabelece por meio do amor. Por mais rígido que esse governo pareça ser, o motivo por trás e por meio dele é o amor. Deus não pode fazer nada senão a parte do amor. Em tudo o que acontece com você, Deus fará o melhor que o amor puder fazer nessas circunstâncias. Deus não ama, Deus é amor. Deus age de acordo com o amor, pois não poderia agir contra a sua natureza divina. Então, ao orar ao Pai, você pode ter certeza de que o amor fará o melhor que puder fazer por você nos propósitos de curto e longo prazo da vida. O amor sempre responderá com sim ou não. Qualquer que seja a resposta, será sempre o amor. Porém, há um qualificativo para o Pai, algo que qualifica o Pai, a palavra nosso, que determina a natureza da religião. Suponha que fosse a palavra meu. Isso mudaria a natureza da religião. Em vez de ser social e centrada em nós, ela seria individual e centrada no eu. Isso nos faria começar mal, e toda a nossa oração já partiria de um erro. A palavra nosso significa uma mudança de ênfase que vai do eu para o Pai e para os meus irmãos e irmãs. Em outras palavras, significa uma renúncia ao eu. É a mesma ideia que encontramos logo na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres em espírito, os renunciados em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Todos os recursos do reino pertencem aos renunciados em espírito. Portanto, nesta primeira palavra, nosso, encontramos uma demanda oculta, mas positiva, de que partimos da renúncia do eu ao Pai e ao nosso. Nesse caso, tudo se abre para nós. Do contrário, tudo se fecharia. O restante da oração morre se o nosso não estiver vivo. E o que significa vivo? Significa que o nosso deve se estender
além da família, da classe, do gênero, da raça, da cor, da religião. Deve alcançar todos em todos os lugares, pois a palavra nosso é incondicional e, portanto, sem restrições ou limites. A oração de hoje: Nosso Pai, venho a Ti usando dentro do meu coração a palavra nosso. E essa palavra está agora sendo liberta de todas as limitações. Faze com que ela seja verdadeiramente nossa com todos, aqueles da minha raça e aqueles de todas as raças, aqueles de quem eu gosto e aqueles de quem não gosto. Em nome de Jesus, amém. Afirmação do dia: porque o Senhor responde aos necessitados. Salmo 69, versículo 33. Interessante perceber que quando nós entramos no caminho da oração, nós precisamos de realinhamento e precisamos nos alinhar ao nosso Pai. E nosso Pai muda a maneira como nós vemos a nós mesmos, muda a maneira como nós vemos os outros. Então, ao orar Pai Nosso, ou Nosso Pai, nós estamos olhando para um Pai que tem governo e é amor. Então, é muito interessante que, em primeiro lugar, Stanley Jones nos orienta aqui nesse alinhamento a orar ao nosso Pai, ao Pai, olhar o Pai como uma representação de amor e governo, sabendo que o governo é estabelecido por Deus e haja o que houver, está sendo feito em amor e por meio do amor. E a resposta de Deus, o sim ou o não de Deus, é sempre por conta do amor. E o amor não é aquilo que Deus faz, mas é aquilo que Ele é. Então não é que Deus nos ama, Deus é amor. E tudo o que Ele faz para conosco é com base na sua natureza. Ele é amor. Então Ele sempre vai agir, mesmo que seja algo rígido, por amor. Mesmo que a gente não compreenda, Ele está amando e Ele sempre vai agir de acordo com a sua natureza. E nós podemos ter a certeza disso. E quando nós oramos e colocamos uma qualificação nesse Pai, esse Pai não é meu, mas Ele é um Pai nosso, essa qualificação faz com que eu renuncie ao eu. E ao renunciar ao eu posso olhar então para a primeira bem-aventurança e lembrar o que está escrito ali. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós reconhecemos que em nós mesmos eu não tenho recursos, e eu reconheço os recursos em Deus, e eu renuncio ao eu, então eu posso ir para o que a gente chama aqui no Instituto de sagrado zero. O que é o sagrado zero? É o reconhecimento de que eu em mim mesma não tenho recursos, que eu não sei, mas que Jesus sabe, que eu não posso, mas Jesus pode, que eu não tenho, mas Jesus tem, que eu não sou, mas Jesus é. E ao reconhecer isso, colocar uma qualificação nesse Pai, Ele é nosso, então eu amplio e posso olhar as outras pessoas com um novo olhar. Eu saio dos limites daquilo que é meu, a minha família, o meu espaço, o meu pedaço. Eu vou olhar de uma forma muito mais ampliada, então eu vou reconhecer a minha necessidade de irmãos e irmãs, não só no meu contexto, mas vai além do meu contexto. Então eu tenho irmãos e irmãs, tenho esse nosso em todos os lugares. Então são todas as pessoas em todos os lugares. E Deus ama todas as pessoas em todos os lugares, porque Deus é amor para com todos.
E isso nos ajuda a nos colocarmos no lugar correto, a iniciar a oração de um modo correto. E hoje você esteja focado em Jesus e ao orar, você ore ao nosso Pai. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida.